Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Tá tudo certinho? Eu tô um pouquinho afônico, um pouquinho rouco, mas é que eu tava já meio ruim das minhas ites, né? Na semana passada. E tô um pouquinho gripado, então tô um pouquinho rouco, um pouquinho afônico, o nariz um pouco entupido, constipado, assim. Mas vamos lá, combinei com vocês. E a gente tá aqui todo domingo para fazer esse nosso bate-papo, para conversar um pouquinho sobre as dúvidas que vocês mandam tanto pela web rádio como o site www.espiritualizes.com.br, como com a galera do Facebook. Tudo bem, pessoal do Facebook? Tudo certinho? Tá um pouquinho escuro aqui hoje, não sei o que acontece, o que houve, mas tudo bem, vamos seguir assim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, mas não, acho que não. A luz, a iluminação tá um pouco fraquinha aqui hoje. Então, assim, para começar o programa, eu queria falar com vocês primeiramente que eu recebo, eu sempre comento isso, mas vou repetir muitas mensagens durante a semana. E algumas mensagens eu até respondo, às vezes bato um papo quando dá tempo com algumas pessoas para trocar alguma experiência, para, né, tentar elucidar alguns pontos. Mas algumas outras são tão absurdas. Gente, é cada coisa absurda que eu recebo que não dá pra descrever pra vocês. Coisas realmente absurdas. Então até anotei pra falar aqui, pra não esquecer, que assim, tem muita gente ganhando dinheiro através das situações difíceis que vocês estão passando. E eu percebo isso quando eu vejo relatos de situações que está numa fase difícil profissionalmente, ou principalmente do lado sentimental, e alguém orientou a fazer um trabalho espiritual, você procurou um pai de santo, uma mãe de santo, que cobrou um valor, muitas vezes, muito alto, muito absurdo para fazer algum trabalho, falando que as coisas iam se resolver, e que a gente percebe na prática que não se resolvem, né? Por que não se resolvem? Não existe solução mágica. Então, eu fico até um pouco chateado que eu percebo algumas pessoas que ficam insistindo com algumas questões que eu não respondo, nunca respondi esse tipo de questão, uma vez já até falei sobre isso. As coisas não se resolvem no estalar de dedos, não existe uma fórmula mágica, porque se as coisas fossem assim, ia ser muito fácil, né, para todo mundo. Imagina para nós que somos espiritualistas, então, que conhecemos algumas técnicas, alguns trabalhos, nós não teríamos problema na vida. E não é assim que acontece, né? Todos nós temos algumas situações pelas quais nós temos que passar, temos dificuldades, temos problemas, temos perdas. Então isso é inerente à vida, isso faz parte do nosso desenvolvimento, do propósito da nossa encarnação aqui na Terra. Então eu queria ressaltar novamente que qualquer conquista, ela vem com um esforço. Não vem de uma forma assim fácil, com uma fórmula mágica que você vai fazer algum tipo de coisa e vai resolver todos os problemas da sua vida. Porque se você for por esse caminho, ficar buscando alguém, não, é que esse aí não soube me orientar, não soube fazer o trabalho, não soube sei lá o que, você não vai ir muito longe, você daqui a pouco vai estar frustrada, vai estar perdida, vai estar numa situação muito inconveniente com você mesma, você vai estar se sentindo inadequada ou inadequado dentro de você mesmo, dentro da sua própria vida, né? As coisas vão começar a perder o sentido, e a culpa não é da divindade, das forças espirituais, de Deus, dos anjos, dos orixás. A responsabilidade é completamente nossa, porque nós temos o livre-arbítrio para tomarmos decisões, e cada decisão que nós tomamos tem uma consequência. Então vamos parar para pensar um pouquinho, sabe? Existe aquela tendência de sempre apontar o dedo para o outro, que aquela pessoa faz isso, mas eu não faço. E não é bem assim. Se a gente parar para analisar, eu percebo pessoas que às vezes nos próprios programas estão concordando com as situações, tipo, isso mesmo, é um absurdo, mas me fazem perguntas do mesmo teor que essas outras, sabe? Então isso não é legal. Vamos analisar um pouquinho como a gente está levando a nossa vida, como a gente espera que as coisas aconteçam. Não tem uma solução mística para resolver tudo. E a mesma coisa é com os guias, que tem aquele lance, mas eu tenho o guia X, eu tenho o guia Y, eu fiz uma oferenda pro orixá tal, pro exu tal. Eles não resolvem nossa situação, eles não têm poder para isso, e nem poderiam, porque interfeririam
ou no nosso livre-arbítrio ou no livre-arbítrio dos outros, e essa é uma regra universal da espiritualidade. Então eles podem sim nos apontar caminhos, nos dar força para conseguir aquilo, às vezes, talvez, até facilitar a abertura de portas, a abertura de caminhos em algumas situações, mas resolver a situação, eles não podem não. Então vamos tirar isso da cabeça, não pense que porque você tem uma entidade maravilhosa que trabalha com você, que ela vai resolver a sua vida, porque a entidade ela está trabalhando com você para auxiliar os outros, não você mesmo, não seja egoísta, tá bom? Então vamos fazer algumas consultas, eu não vou me alongar muito hoje, porque eu tô meio tomando uns chazinhos assim, me deixa um pouco bolado assim, eu fico um pouco cansado para melhorar da gripe, porque amanhã já é segunda-feira, né? A gente já volta pro nosso dia a dia. Primeiramente eu vou responder a Patrícia, que é do dia 23/10/71, nós conversamos um pouquinho, né, Patrícia? Ela acompanha o programa pelo Facebook e está com algumas dificuldades, a gente conversou bastante offline aqui fora do programa. Acho que na sexta-feira ou quinta-feira eu estava numa situação que assim, acho que foi na sexta-feira que eu já estava meio gripado, eu estava meio de molho em casa. E acabei conversando. Esse latidinho que vocês estão ouvindo é do meu cachorrinho, tá? Não reparem, ele concordando. Como sempre eu falo, né? Ele estava dormindo até agora, porque tá frio aqui em Curitiba, tá chovendo bastante. Mas quando começa o programa ele dá uma animada. Não sei se mexe as energias aqui, aí ele fica todo elétrico. Mas voltando a Patrícia, eu acho que a nossa conversa vai poder te ajudar, te agregar em alguma coisa. Eu tendo uma possibilidade, uma agenda pra gente fazer uma consulta pessoal e conversar, eu vou te avisar sim, conforme a gente combinou. Mas você tá me pedindo um floral, alguma coisa pra te acalmar um pouquinho, pra te deixar um pouco mais serena, que você tá com uma angústia muito grande. Sempre quando a pessoa tá muito perturbada, que é o seu caso, né? Perturbada, gente, não é uma coisa ruim. Tá perturbada, eu digo que quando a gente tá com aquela sensação de angústia, não tá vendo o caminho, tá um pouco com uma ansiedade muito forte. Então até o próprio tratamento floral, quando você tá excessivamente angustiado, excessivamente ansioso, ele leva um tempo um pouco maior para ele começar a mostrar resultado. Então, nós terapeutas holísticos, quem trabalha com floral sabe disso, nessas situações a gente sempre começa com um floral que você pode, em qualquer farmácia manipuladora que trabalhe com os florais de Bach, e buscar o Rescue. Então nós vamos fazer o quê? Depois eu vou fazer um floral personalizado para você, mas inicialmente a gente vai fazer um tratamento de choque. A gente vai buscar o Rescue, você no caso vai buscar o Rescue, vai comprar um vidrinho de Rescue e vai tomar o Rescue até terminar o vidrinho. Vai dar mais ou menos uns 10 dias, 8 dias. É o que dura mais ou menos. Você pode colocar umas 4, 6 gotinhas embaixo da língua, umas 3 ou 4 vezes ao dia. E o Rescue é uma coisa até interessante, mesmo para quem não esteja fazendo, não vá fazer uma terapia floral, é um remedinho legal para a gente ter sempre em casa, que são para situações de emergência, para situações que a gente não está muito bem, que tem algum golpe, acontece alguma situação muito ruim, muito difícil, né? Uma perda, um acidente. É um remedinho que acalma, que ele vai trabalhar um equilíbrio energético da nossa aura, tá? Então o Rescue é uma dica para todo mundo, mas no caso específico da Patrícia, vamos começar com o Rescue, depois a gente vai para outros florais específicos para a sua situação, que você já comentou comigo, e é claro que eu vou te ajudar. Mas vamos iniciar com o Rescue para fazer primeiro esse tratamento, para dar uma organizada nessa energia, aí a gente vai começar a trabalhar mais sutilmente nos pontos que você colocou. Aliás, uma coisa que eu sempre gosto de comentar em relação ao Rescue, o Rescue não é bom só para nós, para animais, para as plantas, para tudo, né? Até para energização de floral, às vezes eu utilizo. Olha que loucura, energização de floral, energização de cristais. A gente costuma deixar o cristal, primeiro quando você compra um cristal ou vai programar um cristal, vou fazer depois uma pauta para a gente conversar sobre cristais, que é muito legal, funciona muito bem quando você programa um cristal para a energia daquele elemento da natureza trabalhar para você. Funciona. Já teve umas situações na minha vida assim que inacreditáveis, que parecia coisa de filme de Harry Potter, sabe? E através dos cristais, assim como o cristal, a pedra, os elixires dos cristais. E o floral, o Rescue especificamente, às vezes eu uso para limpar o cristal. Funciona muito bem com as plantas, aquela planta que está muito tristinha, que ela está morrendo, você está aguando adequadamente, ela está tomando
claridade de uma forma adequada e ela parece tá fraquinha, ela não está respondendo bem, ela está com uma energia não muito legal, na água, quando você for regá-la, coloca umas gotinhas de Rescue também e vá fazendo como se fosse um tratamento com uma pessoa, que ajuda muito. Cachorrinho que está muito agitado, que sofreu uma mudança, que nem uma amiga minha, essa semana mesmo, estava comentando. Ela casou e agora mudou, né? Foi morar com o marido num apartamento que eles compraram, né? Que eles reformaram inteiro. Só que o cachorrinho, ele ia lá com eles às vezes, mas em dias de visita, eles não estavam morando lá. Eles literalmente foram morar junto depois do casamento. E ela recebeu já até uma reclamação da síndica, né? Uma multa, que o cachorrinho late muito. E é o que eu expliquei para ela. Provavelmente ele está num período de adaptação, está num período de choque, porque os animais sentem como nós, de alguma forma. Ele deve estar sentindo que ele está num ambiente que é estranho para ele. Saiu de uma casa onde tinham várias pessoas conversando com ele o tempo todo e foi para um outro ambiente que ele já não conhece, com cheiros que ele não reconhece e fica praticamente sozinho o dia todo. Então eu indiquei inclusive um floral para ela, mas inicialmente a mesma coisa. Eu falei, vamos começar a tratar com o Rescue, que ele já tem 4 princípios florais que são para esse choque, para essa mudança, para situações desse tipo. E aparentemente tem dado resultado, olha que bacana. Então você vê que os animais e as plantas, assim como nós, respondem muito bem aos florais de Bach, porque são um medicamento, vamos chamar assim, muito sutil, e que ele está trabalhando a energia, ele está trabalhando a espiritualidade, né? Então não tem contraindicação, não tem nada nesse sentido. Ok, Patrícia, espero ter respondido a sua pergunta. Nós vamos nos falar mais. Eu tenho certeza que o Rescue vai te ajudar. Passando esse período do Rescue, vamos fazer um outro floral específico para tratar esses pontos que você me mencionou. Aí eu tenho a Nazaré, que eu estou devendo também uma resposta para ela já há, acho que mais de mês. A Nazaré do dia do 13 do 8 de 78. E ela menciona que ela está desempregada, não está muito bem de grana. E ela está estudando, né, para ser uma tecnóloga em radiologia médica. Então a dúvida dela é se ela vai se formar. Vamos dar uma olhadinha aqui no que os búzios falam. Nazaré se forma, vai dar tudo direitinho na formação da Nazaré. Nazaré pode aparecer algumas dificuldades, talvez até pelo momento financeiro que você mencionou. Você deve estar sentindo uma dificuldade nesse ponto. Mas as coisas vão fluir sim. O que aparece para mim é uma resposta positiva, com um pouquinho de dificuldade para acontecer, você muito angustiada, mas as coisas vão fluir. Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Pode ser que aconteça, não estou dizendo que vai acontecer. Como eu sempre falo e vou repetir todo o programa, o oráculo é muito preciso, mas nós, oraculistas, às vezes temos uma certa dificuldade para descodificar exatamente o que eles estão dizendo. Então, eventualmente a gente pode cometer um equívoco de tempo, mas geralmente nunca de posição. Esse jogo é assim, você se forma. Eu acho que é uma área que você gosta, você pensa que tem um prazer pessoal em auxiliar as pessoas, em ser útil, em agregar alguma coisa para a sociedade. E qualquer coisa da área médica, seja radiologia, enfermagem, medicina, fisioterapia, qualquer coisa da área médica, da área da saúde, é muito indicado para pessoas que têm esse perfil, porque vocês assim realmente têm uma preocupação com o próximo. Então eu acho que o seu caminho está certo, as coisas estão positivas, mas aquele pormenor que eu mencionei anteriormente, ele está relacionado mais a essa dificuldade financeira que você está passando. Pode ser que aconteça ou algum atraso de mensalidade, ou você tenha que trancar algum período, mas não desanime, retome e vá até o fim, porque você consegue ser bem sucedida, tá? Espero ter ajudado você. Deixa eu falar mais uma coisa, Nazaré. Você provavelmente, eu acredito que você seja filha de Oxalá, ou tem uma rejeição muito forte desse orixá. E Oxalá é muito determinado. Então isso pro bem e pro ruim, né? O filho de Oxalá geralmente é aquela pessoa muito minuciosa, que quer conhecer tudo nos mínimos detalhes, é um grande conhecedor de vários assuntos. Aquele tipo de pessoa, qualquer assunto que você puxar, ela geralmente tem alguma opinião, pode até não ser muito profundamente, mas ela conhece um pouco de tudo e ela gosta de entender as coisas. Então isso para a área da saúde é muito positivo.
Só toma um pouquinho de cuidado, porque o Oxalá, essa regência de Oxalá, essa energia de Oxalá forte nesse momento da sua vida, ela pode mostrar você um pouquinho irracível, tá? Irracível, eu quero dizer, um pouco ouvindo só suas ideias, não tendo muita paciência para ouvir o que os outros têm a dizer, achando que você é a dona da razão. E não é muito bem assim. Tem um pouquinho mais de paciência nesse sentido, mas veja um caminho positivo para você. Tem uma dificuldadezinha nesse caminho, mas nada que você não possa superar. A resposta é positiva e você está num caminho que tem tudo a ver com você. Tá bom? Tem a Márcia do dia 21/2/71. E a Márcia, a gente conversou acho que um pouquinho também, né, essa semana. Ela tá com a vida um pouquinho travada, sem motivação. Eu fiz umas anotações aqui. Ela passou por uma série de contratempos na vida, em que ela teve que escolher entre ela e auxiliar quem estava precisando dela naquele momento. Ela optou por auxiliar, e as outras pessoas que poderiam ter colaborado também, dividido com ela, não dividiram. Cada um tocou sua vida e ela meio que parou a dela para auxiliar pessoas que estavam precisando naquele momento. Então é o que nós já falamos um pouquinho, Márcia. Nosso espírito pode ser um hippie. Nem sempre o que a gente acha que a gente é efetivamente o que a gente é. Eventualmente, você pode ser uma pessoa que tem um outro tipo de direcionamento, um outro tipo de vontade, e você acabou se sufocando um pouquinho em prol dessas pessoas. Eu posso dizer que você abriu mão da sua vida, você parou a sua vida para trabalhar para o próximo. Então isso não é uma coisa muito legal. Acontece, às vezes tem algumas escolhas difíceis que a gente tem que fazer, e muitas vezes são até kármicas. Mas a gente tem que perceber o momento em que a gente tem que fazer aquela retomada da nossa vida. Eu fiz até agora, fiz o que pude, colaborei, mas agora chega. Tem aquele momento em que você tem que retomar a rédea da situação e seguir adiante, porque senão você vai continuar nesse círculo. Você vai continuar cuidando das pessoas, as pessoas vão passar e vai ficar um vazio aí, porque você foi deixando um pedacinho com cada pessoa, e quando você retorna para si mesma, você abriu mão de tudo. Então, seus sonhos estão um pouquinho diluídos pela vida, você não tem metas, no relacionamento afetivo as coisas não estão acontecendo. Em 90% das situações é isso, quando começa a acontecer que entrava tudo, é que a pessoa perdeu o contato, o elo que ela tem com ela mesma. A questão espiritual, a gente tem a mania de pensar que de uma forma muito minimalista, como se fosse assim, né, o nosso corpo físico, isso aqui, e o espírito que vem e encarna aqui e a gente vai vivendo. Então a gente tem o costume de achar que nós somos o nosso espírito. E não é bem assim que as coisas acontecem, pessoal. O nosso espírito, ele pode ter uma vontade completamente do que a nossa mente tem. Sabe aquelas situações em que você tem uma intuição que você deveria fazer aquilo, mas vem aquela uma outra vozinha e fala assim, não faça isso, mas você vai machucar seu pai, não, seu pai fez muito por você, sua mãe nunca mais vai falar com você. Essas vozinhas, que são terceiras e completamente fantasiosas, são a sua mente conversando com você. E aquele instinto natural é o seu espírito, querendo ir para um lado. Sabe aquela sensação que, nossa, que vontade que eu tenho às vezes de largar tudo e fazer uma coisa muito incompatível comigo, mas eu não tenho coragem. O eu não tenho coragem são limites que nossa mente coloca. E o impulso de eu gostaria de largar tudo e fazer uma determinada coisa, essa é a nossa alma. Então, claro que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente vive num mundo que tem regras, né? Tem a sociedade toda aí controlando nosso comportamento, mas tem limites. Então a gente tem que ser limitados de alguma forma pela sociedade, mas ilimitados pelo espírito. Nós não podemos sufocar o nosso espírito. Sabe aquele negócio que a gente aprende muito em centro? Kardec fala muito disso, que a gente escolhe uma missão, a gente vem com uma missão determinada para uma encarnação. A gente está no plano astral, no plano espiritual especificamente, e a gente escolhe reencarnar. Vou reencarnar numa situação boa, ruim, difícil, com pessoas amigas e com pessoas inimigas, mas é uma situação que eu tenho que passar. Então a alma, ela vem predestinada para alguma coisa.
quando sua mente começa a tomar conta demais da situação, você vai sufocando a sua alma, você vai desviando ela do caminho. Isso só atrasa o seu caminho. Porque você vai ter que voltar de novo, de novo, de novo, até ela conseguir atingir aquele objetivo para o qual ela veio nessa encarnação. Então temos que pensar bastante nisso, tentar. É um processo muito íntimo, tem algumas técnicas que a gente trabalha para tentar equilibrar isso, mas não existe uma regra, são técnicas facilitadoras, mas é uma coisa muito pessoal. Nós com nós mesmos, tentarmos chegar num acordo com a nossa mente, que está sempre colocando coisa ruim, sempre tentando colocar a gente para trás, e o nosso espírito, que geralmente é expansivo, é empreendedor, é cheio de ideias. É aquela questão, sabe? O filho fala que vai sair, que vai viajar com os amigos, em qualquer situação desse tipo, e aí você já fica pensando, não, mas leva um casaco que pode esfriar, cuidado na estrada que você pode sofrer um acidente, não bebe que você pode fazer alguma besteira, não anda sozinho. Então pense que seu filho está indo passear, uma coisa para se divertir, seja lá o que for. Em vez de você desejar coisas boas para ele, você está mentalizando coisas ruins, você está imaginando assalto, acidente de carro. Percebe que isso é a nossa mente. Aconteceu alguma coisa dessas? Não. Mas a nossa mente trabalha sempre para gerar esses conflitos que nos deixam angustiados, perturbados. E o nosso espírito, na verdade, ele não é assim, porque ele é livre, ele é independente, ele sabe que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Quantas situações a gente já viu em São Paulo, sei lá, uns 10 anos atrás, no Jabaquara, uma situação que um avião caiu em cima de uma casa. Então, aquelas situações surreais, né? Ah, eu vou ficar em casa porque aí não tem perigo de nada acontecer. Pô, cai um avião em cima da sua casa. Quando as coisas têm que ser, a gente não consegue interferir, são predestinadas. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Não vou nem colocar... Vamos dar uma olhadinha, vai? Pra você ficar mais tranquila. As portas se abrem, Márcia. Seu jogo ainda tá bem fechado. As coisas não estão muito positivas. Agora vamos dar uma olhadinha. Eu vou olhar o tarô dos anjos. Que é um tarô que, como vocês sabem, eu tô sempre trabalhando aqui, que eu gosto bastante. Vamos lá, Márcia. O tarô que ele me mostra, assim, é uma Márcia, assim, no passado muito determinada, uma pessoa muito senhora do destino. Não vou dizer que você foi rebelde, mas era uma pessoa que tinha atitude, que tinha presença, que fazia as coisas de acordo com como você queria. No presente, um período de dedicação, de entrega e até de uma certa realização, porque as pessoas ao redor, por mais que não demonstrem, são gratas, sabem que não estariam bem se não fosse você. Eu vejo isso pela carta do Rei de Copas. E eu vejo, eu tô fazendo um jogo só com 3 cartas, que eu trabalho geralmente de passado, presente e futuro, pra gente ter uma visão rápida, um resumo rápido de uma situação. E a carta da estrela, que é uma carta excelente, é uma carta positiva, a palavra-chave dela é otimismo. Então você tem que mudar, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente conversou antes. Você vai ter que mudar um pouquinho a frequência e se reencontrar. Nós conversamos na sexta-feira em qual momento que você foi mais feliz na sua vida. E você mencionou uma fase, acho que foi dos 20 aos 36, eu não lembro bem. Então você teve um período que você estava super bem. E aí depois disso, as coisas atravancaram na sua vida e você está convivendo com isso. Então você vai ter que achar um caminho. Eu posso ajudar, claro. Estou aqui para isso. Mas a maior parte, 80% do trabalho, eu posso te dar dicas. Você vai ter que fazer sozinha. Você vai ter que se reencontrar com o seu elo perdido. Tá? Então acho que tudo isso que eu mencionei anteriormente, com a confirmação aqui das cartas, bateu, a coisa funciona. Acho que não estava muito fora da orientação que eu tinha que ter te dado. Você estava numa fase muito boa, agora você está numa fase de realização, mas se sentindo um pouco solitária. No quesito, eu estou envelhecendo, eu fiz tudo para todo mundo e agora eu estou aqui sozinha, travancada. Mas aparece alguém, acho que deve estar para aparecer um novo amor, porque o Rei de Copas também mostra isso, uma conquista de um amor, uma coisa plena, você se encontrando efetivamente. Apesar que eu vou falar uma coisa também, não é que as cartas estão dizendo isso, é uma coisa pessoal que eu vou te falar. Nem sempre uma realização emocional, uma realização afetiva, ela está relacionada a outra pessoa. Às vezes nós podemos estar muito bem com nós mesmos. Você não depende de ninguém, né? Senão a gente nasceria tudo siamês. E a gente não nasce. Nós somos personalidades
individuais que nascem em situações diferentes e optam por conviver juntas e se adequam àquilo ou não. Então não é uma regra, não tem todo mundo, toda tampa tem sua panela. Isso não é muito, ao meu ver, muito acertado. Eu concordo que no sentido todo mundo tem alguém que complete, mas isso pode ser um amigo, isso pode ser um familiar, isso pode ser N pessoas, não precisa ser necessariamente uma relação afetiva. Aí já volta de novo o que eu te falei, a sua mente falando, porque porque na minha idade eu já deveria estar casada, já deveria estar com filhos, deveria ter conquistado isso. Quem está falando isso? É seu espírito ou sua mente? Veja que você está colocando conceitos que sua mente foi treinada, deveria ter sido assim, o certo seria ser assim. E isso não é o certo, porque no momento você fez o certo. Pessoas que estavam precisando do seu apoio, dos seus cuidados, você optou por cuidar. Esse foi certo naquele momento. Agora você tem que voltar um pouquinho mais para você, mas eu vejo um futuro muito promissor e aparece, eu acho que alguém. Mencionei esse lado que ninguém precisa de ninguém, só de uma forma geral para todo mundo que está acompanhando o programa. Mas, no seu caso específico, eu acho que aparece alguém sim. Você vai ter que se abrir um pouquinho mais, que você acha que está muito fechada, ficou um pouquinho introspectiva, e vai ter que se abrir um pouquinho mais, vai ter que sair, porque você não vai, ninguém vai tocar a campainha, você vai atender, vai ser o carteiro e ele vai falar assim, estou apaixonado por você, concorda? Não acontece assim as situações. Então, se você quer encontrar alguém, você vai ter que se abrir para essas situações, frequentar lugares onde as pessoas estão, enfim, você vai ter que conhecer gente, né? Espero ter ajudado você, Márcia. Vou dar uma olhadinha mais em outra situação que eu separei aqui. A Eliana do dia 3/10/74. A Eliana, se eu não me engano, eu não lembro se a gente já conversou. A Eliana, eu acho que ela é filha de Oxóssi ou Logune dela. Ela tem essa energia muito presente. E ela fala da vida financeira, que ela tá trabalhando, mas ela quer saber se deve trocar de emprego. E também um pouquinho da vida afetiva. Vocês estão sempre preocupadas, né, com a vida afetiva, assim, uma preocupação em não morrer sozinha, assim. Agora, minha dúvida é se vocês estão preocupadas em não morrer sozinhas, entre aspas, porque como você pode estar sozinha, se nasceu sozinha, né? Tá faltando um pouquinho de vocês em vocês mesmas, meninas principalmente. Os rapazes geralmente não perguntam esse tipo de coisa, são mais seguros. E as meninas parece que tem uma dependência, né? Preciso ter alguém do meu lado para conseguir ser feliz. Você não precisa. Observe se você não está competindo com as suas amigas, né? Então talvez a minha amiga casou, a outra amiga casou, então eu tô aqui. Então você não está buscando um relacionamento, você não quer ficar para trás, né? É bem diferente. Isso não é legal, né? Eu acho que você não veio nessa encarnação para uma vida de competição. Não estou falando da Eliana, tá? Estou falando de uma forma geral, porque eu li a questão dela aqui de relacionamento. Então vamos ver em relação a emprego. Ela deve trocar de emprego. Eu acho que não só você deve, como você vai trocar de emprego. Mas não agora, tá? Não peça pra sair sem ter alguma coisa já arranjada. Vai aparecer alguma situação bem diferente, os caminhos estão abertos. É um trabalho que vai te render mais dinheiro. Eu não sei bem com o que você trabalha, mas talvez seja algum novo trabalho em que você, além de algum tipo de valor fixo, você vai ter alguma comissão. Sei que seu salário vai ser um pouco variável. E vai ter, claro, vão ter meses que vão estar mais apertados, mas vão ter meses que vão estar bem mais abastados. Então existe sim, eu vejo essa mudança e ela não demora tanto para acontecer. Eu acho que pode aparecer uma proposta para você até o final do ano. Mais tardar até fevereiro do ano que vem. Fevereiro de 2018. Fique atento às oportunidades, se coloque no mercado, porque você faz seu trabalho muito bem, eu acho que você está tranquila nesse trabalho, mas você se sente que não está sendo valorizada como devia. Me responda depois se é isso mesmo. Mas aparece uma novidade e você troca de trabalho sim, tá? Eu vejo essa troca de trabalho. Em relação ao amor, ela menciona que ela tem uma tendência que ela conhece alguém, começa a se envolver e descobre que essa pessoa é casada. Também isso é uma coisa tão corriqueira aqui nessas consultas que eu fico impressionado. Eu fico me perguntando aonde está o problema, né? Porque esses caras também estão casados, por que casou, né? Se é pra ficar procurando fora de casa. É muita safadeza isso. Muita falta de respeito. E as meninas também, algumas sabem, que aquelas que geralmente eu não gosto nem de consultar, porque não vem me questionar em questões desse tipo. Mas outras, elas são enganadas, como a Helena comenta, né? Ela começa
a se relacionar, quando ela começa a se envolver com a pessoa, ela depois descobre que é casada. Uma sacanagem mesmo. Vamos ver como que tá a vida afetiva. Parece alguém legal pra Eliana. A Eliana tá um pouquinho... Não vejo nada a curto prazo aqui aparecendo pra você, tá? Realmente você tá com uma dificuldade aí em encontrar alguém, mas tem que ver também o que você tá esperando, né? Se você já não idealizou o príncipe da Uriel ou da Bela e da Fera, né? Tem que ver porque a gente tem muitos desses arquétipos que a gente incorpora na nossa vida. Isso é um pouquinho prejudicial, porque você fica à procura de um perfil, de uma pessoa que tem um comportamento, uma aparência específica e abre mão dos que estão passando, que poderiam ser compatíveis com você. Eu tenho as espadas. Eu tenho... vai demorar um pouquinho. Não adianta te dar uma resposta não, que amanhã já vai aparecer, não. Vai demorar um pouquinho, porque na soma aqui do seu jogo eu tenho uma carta de dúvida, que é a carta dos enamorados. Então, o que pode ser que aconteça? Dentro de uns 5 meses, mais ou menos, você vai estar dividido entre 2 pessoas. Isso pode acontecer. E você vai ter que tomar uma decisão. Mas não é um jogo ruim pro amor, não se preocupe. Não é isso que eu estou dizendo, que você não vai encontrar alguém. Você vai, porque tem um as aqui, eu tenho a carta do Papa e tem a carta do Mago, que eu sempre costumo mencionar, que é uma das minhas cartas prediletas, por ser uma carta que está associada a novos inícios, a novos pontos de partida, a recomeçar, a fênix. Às vezes a gente está no fundo do poço e renasce com muita energia, com muito mais força. Então isso está claro no seu jogo afetivo. Então acho que você está passando por algumas experiências agora que não estão sendo muito legais para você, mas vai vir uma coisa muito boa aí. Vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que você tem que tentar não se preocupar tanto com isso, porque às vezes você perde tanto tempo na busca, focada nisso, que tá passando na sua frente quem deveria encontrar o seu caminho e você não percebe. Tem um livro do Paulo Coelho, O Alquimista, que fala exatamente sobre isso, né? Que às vezes o que está embaixo do nosso nariz, a gente tem que viajar um deserto inteiro para descobrir que o verdadeiro tesouro está embaixo do nosso nariz. E é mais ou menos assim. Procure dar uma olhada nas pessoas que estão próximas a você, no seu círculo do trabalho atual, ou das amizades, de centro, não sei se você frequenta algum. Pode ter alguém que já está meio de olho em você e você só não está dando atenção, você não viu com esses olhos ainda. Está procurando defeito, tentando encontrar o príncipe encantado. Aí entra a questão do casado. Porque o casado pode entrar na sua mente de uma forma assim, até inconsciente, sem você saber que é casado. Ele é o príncipe encantado de outra, então também quero pra mim. Aí você pode estar traindo essas pessoas casadas na busca pelo príncipe encantado, que é uma bobagem, porque não vai existir. Se o casamento da... Pense assim, ó. Ah, mas a minha amiga tem um casamento dos sonhos. Sério? Será que ela tem um casamento dos sonhos? Então por que o marido dela tá traindo ela com você? Mas não tô falando que tá acontecendo isso com você, é só um exemplo. Então, você vai querer um homem que trai? Então já não é legal. Então fica essa dica aí pra você, mas a gente volta a conversar de novo mais pra frente, dá uma olhadinha de novo no que os oráculos têm a falar. Tudo bem, Eliana? Anice é do dia 15/5/71. Anice, eu acho que você é filha de Iemanjá. Eu não tenho certeza, mas é de Abá, o orixá, a energia mais forte. Eu acredito que seja Iemanjá. E quer saber da vida sentimental. Você não mencionou o que da vida sentimental? Você está se relacionando com alguém? Você não está um pouco aberta a sua pergunta. Então minha resposta, me desculpe, vai ser um pouquinho aberta também. Você está num período de dúvida, de alguma insegurança. Tem algumas coisas que estão um pouquinho ocultas para você. E você, não sei se você já teve algum casamento, alguma associação. Você morou com alguém, alguma coisa que não deu certo? Depois me responde para eu conseguir refinar melhor a pergunta. E tente analisar se você não está fechando um pouquinho em decorrência de um relacionamento que você teve uma decepção muito grande. Né? A esconder alguma coisa que você descobriu que te chateou bastante. Como a pergunta está muito ampla, o que eu consigo te falar abertamente é isso. Veja assim, algum tipo de decepção no passado, alguma coisa escondida e uma novidade, alguma pessoa chegando aí. Mas pode ser também se você já tiver um relacionamento. Enfim, eu prefiro que você me faça depois, explique melhor a situação para eu conseguir ser mais assertivo. Assim tá muito difícil. Eu quero saber da minha vida afetiva. Não faço perguntas assim, porque
eu acabo escolhendo, depois vai saber quando eu vou conseguir falar com vocês de novo. E fica muito aberto, eu não tenho como ser específico. Então o ideal, conta a história especificamente, tudo certinho que está acontecendo, que aí eu consigo já tentar idealizar, mentalizar a situação e a gente consegue ter um jogo mais certinho, tá bom? Isso, espero ter te ajudado, depois me responda o que está acontecendo de verdade. A Janaína tá já há algum tempo, acompanha o programa e virou e mexe, eu pego uma pergunta dela. Ela é do dia 14/11/79 e ela quer saber se tem a possibilidade dela engravidar. Se tem alguma gravidez aí pela frente. Tem alguma gravidez da Janaína aí pela frente? Olha, Janaína, não é impossível acontecer, tá? Mas não é uma coisa assim que eu vejo de uma forma fácil, não. Talvez ela envolva algum tipo de tratamento, algum tipo de coisa que você vai ter que fazer para conseguir ter essa gestação. Porque eu não tô vendo ela acontecendo assim de uma forma nem rápida e nem muito espontânea. Vamos dar uma olhadinha no tarô. Eu vou reiterar o que eu disse através dos búzios. É interessante, né? Como a gente joga o tarô, às vezes, quando o búzio vem muito efetivo com uma resposta, a gente joga o tarô, ele vem mais ou menos a mesma coisa. Então ele mostra essa sua necessidade do feminino. Eu estou usando agora um outro tarô, que é a sua necessidade desse momento de gestação, de se encontrar com o feminino, de ter uma nova criança. Ela aparece bem forte aqui, através da carta da Imperatriz. Eu tenho a carta do Rei de Paus, que é uma carta assim de domínio de espiritualidade, de resgate kármicos, de você estar buscando coisas. Talvez essa sua necessidade que você vem sentindo seja alguma remanescência até do passado. Você deve ter vivido talvez numa vida passada, numa casa em que você teve muitos filhos ou muitos irmãos e você acha que sua casa está um pouco vazia. Você queria um pouquinho mais de movimento, algum tipo de mudança, algum pouquinho mais de energia aí. Mas pra mim me aparenta mais ser uma coisa relacionada ao seu passado do que ao seu presente. Então a minha dúvida é por que, da onde vem? Você consegue identificar por que você tem a necessidade de ter essa gestação? Haja visto que você já tem filhos, né, que estão até na faculdade. E eu tenho a carta 2 de Paus, que é essa mesma situação. Então o que eu acho que pode estar acontecendo, essa carta é muito interessante. Veja a análise que eu vou fazer dela pra você, Janaína. Você está no comecinho da sensação de ninho vazio. Então você tá com um filho que está na faculdade, está fazendo, você fez até uma pergunta dele, que ele está fazendo engenharia civil, está com 17 anos. Então ele está começando a se tornar um adulto, que vai começar a tomar as próprias decisões, vai conhecer pessoas. E isso pode estar te perturbando um pouco inconscientemente, pode te dar a sensação de ninho vazio que eu mencionei anteriormente, que é aquela coisa que geralmente a gente vê as mães comentarem. Então você já está vivendo isso de uma forma ansiosa, você já está se preparando para mudanças que vão vir acontecer, que vão, se Deus quiser, porque mudança é sempre bom, principalmente para um jovem que está se desenvolvendo, e você está com uma preocupação de ficar sozinha, sem o filho que você durante 18 anos, tirando a gestação, esteve lá com você. Então você começou a pensar nisso de novo, como se fosse para tapar o buraco de você colocar um outro. Se é importante para você, existe a possibilidade, sim, como eu mencionei, talvez tenha algum probleminha aí, ou você precisa fazer algum tratamento, ou talvez seja até através da adoção, alguma coisa que não seja da sua gestação, porque não me mostrou um jogo muito aberto, tá, para gravidez. Mas não é impossível, é uma coisa assim que existe a possibilidade, mas você ter um filho não precisa ser necessariamente você gerar um novo filho, tá? Cheio de criança aí precisando de carinho, precisando de respeito. Se você tá com essa necessidade de ter uma criança em casa, não vejo por que não. Tá bom? Espero ter... peraí, tem mais uma pergunta da Janaína, que ela fala também do filho dela, que é o Leonardo, do dia 19/11/99. É esse rapaz que eu mencionei, que ele tem 17 anos e está fazendo faculdade de engenharia civil. O Leonardo, tudo bem? O Leonardo tá tudo certinho, pode ser que ele tenha algum tipo de dúvida. Não sei se já agora, nesse ano, mas no próximo ano ele pode ter alguma dúvida se ele está fazendo o curso certo, se ele está no caminho que ele deveria estar. O que é natural também, né? Com 17, 18 anos, às vezes você está fazendo uma faculdade, um curso, seja lá o que for,
Não precisa nem ser, né, relacionado a estudo. Às vezes nessa fase a gente tem uma tendência a achar, será que é isso mesmo que eu queria? Nem só nessa fase, né, gente? Vamos combinar também que virou e mexe a gente tem essas crises aí de identidade. Mas para adolescentes de 16, 17, 18, 19 anos é bem mais complicado. Mas eu não vejo ele saindo do curso, não. Eu vejo só um período assim de insegurança, de instabilidade. Estabilidade que eu digo é de certeza do que ele quer, tá? Não é uma estabilidade no curso especificamente. Eu diria que ele vai até o fim, e que ele vai ter uma boa carreira e vai ser bem sucedido nesse ramo, pelo menos nessa área da engenharia. É uma coisa que eu acho que ele vai se identificar e eu acredito que ele tem uma energia muito forte, que nem uma outra pessoa que eu atendi antes de Oxalá. O Leonardo, ele nasceu numa sexta-feira. Então ele é muito determinado para as coisas que ele quer. E geralmente o Oxalá, ele não gosta do desafio. Do desafio assim no sentido que, você não é capaz. Ele vai lá e faz mesmo, só para mostrar que ele é capaz, que ele não precisa. Então o que pode começar a incomodar um pouquinho ele achar que ele conhece mais que o professor, que ele já domina o assunto. Isso que pode começar a gerar alguma dúvida nele, o que é comum em quem tem uma energia muito forte de Oxalá próxima. A pessoa se sente, ela estuda sim, são pessoas dedicadas, procuram conhecer bastante o assunto, só que aí, de repente elas já se sentem donas de tudo, que sabem mais que todo mundo. Pode até ser, só que infelizmente, né, para ser engenheiro civil ele vai precisar do diploma, então ele vai ter que engolir um sapinho aí. Mas a minha resposta seria que ele vai até o fim, sim. Tem a carta do Cavaleiro de Espadas, tem a carta da Torre, que mostra talvez essa dificuldade, exatamente essa dúvida que me mostrou aqui os Búzios, e a carta dos Enamorados. Se eu somar as 3 cartas, eu tenho a carta 21, que é a melhor carta do tarô, que é uma carta que responde sempre positivamente, sempre com uma concretização, uma realização, você se sobressair em algo. Então a resposta é bem positiva para o Leonardo também. Ok? Estamos conversados, Janaína? Deixa eu ver se eu... acho que já vamos... Tô com o tempo já um pouquinho estourado. Mas deixa eu ver se eu coloquei mais alguma observação aqui. Eu já mencionei um pouquinho sobre a questão, né, do que... da gente entrar em contato com o nosso espírito, que nem sempre o que a gente é... Aliás, pensando numa coisa legal para comentar aqui, só pra gente encerrar. Dentro das concepções que eu acredito, muita coisa eu aprendi com a espiritualidade. Eu leio muito, gosto muito de psicologia, gosto muito de metafísica, mas tem alguns guias específicos que eles estudam muito lá no plano espiritual, linhas que avaliam e analisam o comportamento humano, a forma como a gente reage às situações e como resolver umas situações de uma forma rápida e objetiva, aquela psicologia de terreiro, vamos falar assim. E uma delas, que é até compatível com as linhas psicológicas atuais, dizem que basicamente, tá, não são só 3, mas eu vou citar 3. Nós somos 3 partes, é como se fôssemos 3 camadas. Então a gente tem a camada... Vou começar pela camada do meio, tá? Na camada do meio, nós. A camada da frente é a camada assim, eu deveria, eu não deveria, o que estão pensando, o que estão achando. E a camada de trás é o eu não aceito isso em mim. Só que não é porque a gente não aceita um comportamento ou um impulso em nós que ele morre. A gente só joga ele para trás. É o que Jung chama de sombra. Como se fosse uma caixinha. Então todos aqueles impulsos que a gente não consegue administrar, não consegue aceitar como uma característica nossa, a gente joga lá num calabouço lá, quero esquecer isso aí. E fica trabalhando basicamente nesse o que eu sou e o que eu acho que deveriam, que estão pensando. Só que se a gente ficar trabalhando muito forte essas duas energias e deixar essa caixinha, esse arcabouço aí de trás, a gente vai se anulando. E isso é completamente prejudicial para nós mesmos. Nós temos que arrumar um meio termo, como eu já mencionei, de trabalhar todas as energias junto. Então pense em quantas coisas que você jogou para trás, que você abriu mão na sua vida, até aquelas situações para fazer o que os outros queriam, joguei para trás. Pensa quanta energia mesmo, tem acumulado nessa caixinha aí, nessa sombra. Imagina se você achar um caminho de fazer ela trabalhar a seu favor, dela energizar essas outras duas camadas, de te dar força de realização.
Entende? Esse vai ser um exercício e vamos fazer até um programa para conversar sobre isso, para ensinar algumas técnicas de você entrar em contato com essa energia. Sabe aquele tipo de pessoa? É impressionante, que a pessoa tem um poder de realização, ela tem uma palavra firme. Geralmente os pastores, principalmente, né, dessas religiões, eles têm um poder, um potencial na voz, uma energia de convencimento e uma determinação. Que eles falam com uma força que você até sente aquela energia. Mas é essa energia que eles estão trabalhando. Eles arrumaram um canal de contato que você percebe que eles até se alteram emocionalmente. Vem para o corpo essa energia. E a gente recebe elas de alguma forma. Daí vem curas e vem tudo. E o mesmo acontece nos centros kardecistas, nos terreiros de Umbanda. Que é a questão... uma vez uma entidade falou uma coisa muito curiosa para mim. Eu perguntei logo, há muitos anos atrás, né? Eu tô com 39 anos, na época eu devia ter uns 15 anos. E eu perguntei para um preto velho por que ele precisava incorporar. Se ele é um espírito, ele tem as energias, era só ele emanar as energias, por que ele precisava incorporar para dar consulta para uma pessoa? E ele me respondeu que ele tem as energias sutis que acompanham ele. E nós temos a energia bruta. Então a gente conhece tipo 5% dessa nossa energia bruta, mas tem 95% que a gente não sabe usar. Só que eles aprenderam a usar. Então quando eles vêm no nosso corpo, eles usam o que eles trazem do astral, essas energias sutis, mas esses 95% que a gente não sabe usar. Então muitas vezes uma entidade talvez possa precisar até da incorporação para conseguir acessar o problema que uma pessoa está vivendo, para conseguir dar uma orientação. Porque ela vai usar exatamente todas essas energias dessas camadas que eu estou dizendo. A gente não utiliza bem, eles sabem utilizar. Então você pensa numa pessoa que está cheia de problema, que está angustiada, que está se sentindo presa, que está se sentindo infeliz, a sombra dela está carregada, está uma bateria, ela está um vulcão aqui de energia, de coisa que ela reprimiu. Essa entidade vem, e geralmente são as melhores entidades. Ela consegue dar uma energia naquela pessoa, dar uma levantada no astral, muda a vida da pessoa numa consulta. E ela está usando a energia do médium. Eu só citei esse exemplo porque eu mencionei essa questão das camadas, né, dos corpos que nós temos. Nós somos muitos vivendo dentro de nós mesmos. Mas isso é um assunto para um outro programa. Eu vou ficando por aqui. Um bom final de domingo para todos vocês. Domingo que vem a gente volta a conversar. Fiquem em paz. Até mais.